Nesse vídeo aqui, eu vou te passar os 5 melhores fundos imobiliários para quem tá pensando aí em viver de renda, se aposentar com fundos imobiliários. Sim, esses 5 FIIs, inclusive, eles fazem parte da minha carteira e, na minha opinião, eles são os mais robustos, mais seguros em termos aí de fundamentos. Ai, Diego, mas quem me garante que eu vou conseguir de fato viver com a renda desses fundos no futuro se eu acreditar aí no que você tá falando e investir nessa birosca? Ah, sabia que você tinha essa dúvida. Então é exatamente por isso que no fim desse vídeo eu vou te mostrar aqui, ó, a Maria Joaquina que vai entrar em cena, a nossa personagem Maria Joaquina querida, que vai aqui, ó, tentar viver com esses 5 fundos imobiliários durante 5 anos, no período de 2018 a 2023, a gente vai investir nesses fundos imobiliários para ver quanto de renda a gente teria. Será que a Maria Joaquina vai conseguir pagar todas as contas? Será que ela precisaria de uma reserva de emergência? Porque a gente passou pela pandemia, né? Em 2020, que tá compreendido aí nesse período de 2018 a 2023, que a gente vai analisar, teve aí a pandemia. Então, o que será que aconteceu? Bora ver agora, muito aprendizado. Fica comigo até o fim desse vídeo. Ó o spoiler aqui, ó. Em 2018, eu investi para Maria Joaquina R$1 milhão. Vamos ver o que aconteceu com esses R$1 milhão. Quanto que ela conseguiu aí de renda para ver se ela conseguiu se manter e viver de dividendos. O primeiro fundo da nossa lista é o HGLG11. É um fundo de galpão logístico. E eu escolhi esse fundo aqui, gente, pela robustez dele, tá? Olha lá, ó. Cada cota hoje tá R$157. Ai, Diego, que caro, é muito caro pra mim. Gente, não necessariamente todos os fundos bons do mundo vão ser base 10. Aqueles fundinhos de R$10, tipo MXRF, etc. Existem fundos muito bons que são base 100, né? Ó, custando R$157. Então aqui eu tô montando uma carteira top. Assim, eu peguei os 5 mais robustos de cada setor aqui no meu entendimento, tá? Então olha só, ele é um fundo de tijolo, sim, de galpões logísticos, pagando 9,27% de dividendos no último ano, é muita coisa. PVP dele 1,03, então ele tá ali próximo do preço justo dele. Lembra que o preço justo seria quando o PVP tá em 1, tá bom? Olha lá, liquidez diária 14 milhões por dia, então tem muita liquidez, é muita gente negociando esse fundo aqui. E a valorização dos últimos 12 meses, 5,55%. Olha só, gente, se a gente pega os últimos 10 anos desse fundo, tá? Uma pessoa que tivesse investido R$1.000 há 10 anos atrás estaria hoje com 2.559, então uma baita valorização. O patrimônio líquido dele é de 5 bilhões, então é muito patrimônio que tem aqui. Muita gente confia nesse fundo. A vacância tá em 9,9%, é uma vacância controlada também, e ele vem pagando, ó, dividendos consistentemente ao longo do tempo. Olha lá, ó, ele tem aqui 11 imóveis em São Paulo, 3 em Minas Gerais, 2 no Pernambuco, 2 no Rio de Janeiro e um em Santa Catarina. Olha lá, ó, são vários galpões logísticos. Esses galpões aqui, eles ficam na beira de estrada, são centros de distribuição de e-commerce, de loja, de shopping, de todos os produtos que você vê aí, tênis, comida, um monte de coisa. Eles armazenam esses produtos para vender, principalmente no e-commerce que tá cada vez mais em alta. Então ele vai fazer parte aqui da nossa carteira de investimentos. Um outro fundo imobiliário é o XPML11. Ele é um fundo de shopping. São os shoppings de alto poder aquisitivo ao longo do nosso Brasilzão, ó. A cota tá em R$109,77, pagou 8% de dividendo nos últimos anos, tá com o PVP justo, ele tá no preço justo dele, né? O pessoal aí falando que o XPML ficou caro, mas ele tá com PVP de 0,99, o que seria um preço aí abaixo até do que ele seria justo. Liquidez diária de R$15 milhões e uma valorização de 17% no último ano. Patrimônio líquido altíssimo de 3,46 bilhões de reais também. Pagamento de dividendo, ok. Tudo bem que a gente tem aqui, ó, esse limbo, mas na pandemia os shoppings fecharam e a gente vai ver na nossa análise daqui a pouquinho. Porque será que a Maria Joaquina, ela se prejudicou aqui, ó, por conta dessa falta de pagamento aqui, principalmente do fundo de shopping? A gente vai ver isso aqui já na prática, se a Maria Joaquina conseguiu viver aí com rendimento, tá? Mas o XPML é um ótimo fundo. A gente vê que ele voltou, inclusive, a pagar aqui, ó, dividendos, tá vendo?
vendo? Normalmente cada vez maiores, inclusive, conforme agora os shoppings estão a todo vapor de novo. A gente vê, ó, um monte de shopping aqui na lista, então... Ó, Fashion Outlet Catarina, que é bem famoso, inclusive. Shopping Plaza Sul, Caxias Shopping Rio de Janeiro. A gente tem o Shopping Jardim Sul. A gente tem o Shopping Cidade Jardim aqui em São Paulo, um dos shoppings mais caros, inclusive. Eu nunca fui lá na minha vida, porque falam que só gente riquíssima mesmo, tá, galera? Ó, o Shopping Cidade de São Paulo, que toda hora eu vou, sempre faço stories lá no Instagram. Eu tô lá no Shopping Cidade de São Paulo. Fui, inclusive, com a Raíssa Leão lá, quando ela veio aqui gravar um vídeo. Foi bem legal. Então, isso aqui é diversificação para você e é um ótimo FII, vai estar na nossa carteira também. O próximo fundo é o KNRI, também de tijolo, tá, pessoal? Ó, laje corporativa e galpão, ele é uma mistura. Ele tem literalmente 50% de lajes corporativas. O que é laje corporativa? Prédio na Paulista, esses prédiozão de escritório e tudo mais. E a gente tem também galpões logísticos aqui dentro dele, tá? Olha lá o KNRI, ó, R$ 159 a cotação dele, 7,50 o dividend yield, então a cada 100 reais investidos você pegaria aí 7,50 ao longo do ano, né? R$1 PVP tá no preço justo, 3 milhões de liquidez diária, também é uma liquidez diária grande e uma valorização nos últimos 12 meses. Você viu que eu só peguei fundo aqui, gente? Olha o patrimônio líquido, 3 bilhões de reais, é um ótimo patrimônio líquido aqui. Quando a gente olha para os dividendos desse fundo, ó, dos últimos 5 anos, estabilidade, ó, crescente. Isso aqui é segurança pra gente, tá bom? E aí a gente vai olhar aqui também os imóveis, ó. 14 imóveis em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro e 2 em Minas Gerais. Então você vai ter aí vários prédios, inclusive, ó, mais um aqui na Avenida Paulista, prédios aqui ao longo do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, edifícios corporativos, centro de distribuição, ó, Mogi das Cruzes, Itaquá. Então você vê vários aqui, tanto galpões, né, quanto prédios comerciais aí do povo engravatado que vai trabalhar. Os próximos dois fundos da nossa lista serão de papel. São eles o MXRF11 e o KNCR11. São 2 FIIs de papel. Então agora que você já viu aqui os 5 FIIs da nossa carteira, você já conseguiu sentir um cheiro. 60% da carteira, então eu tenho 3 de tijolo e 40% da carteira FIIs de papel. Então a gente tem aí um mix 60-40. Tá bom? Porque justamente eu tenho 3 FIIs de tijolo e 2 FIIs de papel, totalizando aí 60% tijolo e 40% papel. É importante diversificar dessa forma, tá, gente? Você pode ter mais tijolo, menos tijolo, mas o FII de tijolo, ele tem um papel importantíssimo, porque ele reajusta a inflação. A gente vai ver na nossa simulação aqui os dividendos sendo corrigidos pela inflação graças aos FIIs de tijolo, tá? Já os FIIs de papel, eles pagam um alto dividendo hoje, mas eles não corrigem a inflação. A gente vai aprender. Vamos passar aqui rapidamente por eles, ó. O KNCR, R$100 a cotação, dividend yield de 13,5%, PVP 1, 13 milhões de liquidez diária. A gente tem um histórico aí, mais de 10 anos de histórico desse FII. R$1.000 investidos há 10 anos atrás estaria hoje valendo R$1.783. Um patrimônio líquido de 5 bilhões de reais. E quando a gente olha o dividendo, você vê que não tem erro. Olha lá, ó. Dividendo, dividendo, dividendo. E você vê que deu uma subida brusca aqui, né? Mas a gente vê consistência, dividendo crescente. Na pandemia ele sofreu um pouco, dá pra perceber aqui também, mas já deu aquela retomada, né? E o MXRF11, que a gente vai dar uma olhadinha aqui também agora, ó. Também, ó, 10, esse aqui é um fundo base 10, né? Então R$10 a cotação, 12% de dividendo ao ano, 1,11 o PVP, ele tá 11% mais caro do que deveria, tá, galera? Tem que tomar esse cuidadinho. 11 milhões de liquidez diária e valorização dos últimos 12 meses de 21%. Também, ó, 2,56 bilhões de valor patrimonial. Dividendos ali, ó, estáveis, crescentes ao longo do tempo, sem nenhuma surpresa. Mesmo na pandemia ele se deu bem ali, conseguiu segurar as pontas. Já vale o seu compartilhamento e a sua inscrição, vai. Compartilha esse vídeo aqui para quem você quer, ó, que aprenda FIIs junto com você. Então bora agora para a parte mais legal. Vamos ver se a Maria Joaquina conseguiu viver com esses fundos imobiliários na aposentadoria dela. O que a gente fez aqui, ó? A Maria Joaquina, ela comprou
R$200 mil de cada um desses fundos lá em 2018. Então, ó, no dia 1º de 6 de 2018, a Maria Joaquina comprou 1.300 cotas do KNRI, totalizando R$201 mil. R$200 mil do XPML11, R$201 mil do KNCR11, 198 mil do MXRF11 e 200 mil do HGLG11. A Maria Joaquina, ela foi juntando essa grana ao longo da vida dela e ela decidiu que ela ia parar de trabalhar. Ela comprou todo o dinheiro dela, esse R$1 milhão, nesses 5 fundos imobiliários, e a gente vai ver agora o que aconteceu de 2018 a 2023 com a Maria Joaquina. Começando aqui, pessoal, com o valor patrimonial todo dela, tá? Ou seja, a cotação dos FIIs dela subiu ou caiu? Perceba que a gente ainda não tá falando da renda mensal, a gente tá falando só do valor patrimonial lá das cotas dela, porque a gente vê, ó, que a Maria Joaquina colocou R$1.002 mil, né? Ela colocou R$1 milhão ali aproximadamente, e hoje, em 2023, ela estaria com um patrimônio de R$1.095 mil, tá? Isso aqui é só das cotas dela, então a gente teve uma valorização aí de quase 93 mil reais, e as cotas dela se valorizaram, tá? Quando a gente olha aqui para a carteira dela, a gente vê isso, ó, 10% de valorização no período. Então a gente tem aí o MXRF11 valorizando 21%, o HGLG 17%, o XPML 9%, o KNRI 2%, o KNCR menos 4%. Totalizando um rendimento total aí, ó, de quase 10% aí da cotação dela. Isso aqui fora os dividendos, tá? Porque o forte do fundo imobiliário são os dividendos. Vamos olhar agora para os dividendos, o que foi que aconteceu. Eu preparei aqui, gente, uma planilha que vai montar pra gente alguns gráficos, tá? Porque qual que era a ideia da Maria Joaquina? Aqui, ó, no mês de julho de 2018, ela queria viver com R$5 mil. É quanto ela precisa. Tá vendo aqui, ó, que tem a coluna preciso? Ela precisa de R$5 mil para pagar as contas dela. Então o objetivo dela era deixar aquele R$1 milhão investido e viver todo mês com R$5 mil aí de renda. Além disso, eu peguei aí para vocês o IPCA, então a inflação naquele mês, a gente vai ter isso para todos os meses, e a gente também tem a renda proveniente aí das cotas de fundos imobiliários, tá? Eu peguei isso aqui mesmo, ó, no site do Investidor 10, você vê, ó, R$6.298, ou seja, R$6.300 aproximadamente, ela estaria começando a receber lá no mês 7 de 2018, tá? Então eu passei tudo aqui para planilha, por quê? Porque agora a gente vai ver alguns gráficos interessantes. Olha só, a Maria Joaquina precisava no início essa linha azul, R$5 mil. Só que conforme o tempo vai passando, a inflação vem vindo e o preço das coisas vai reajustando. Então eu considerei essa inflação. Olha aí, ó, ao longo do tempo você vê que o valor, ó, vai subindo. Então, ó, 5.200, 5.700. Hoje mesmo, a Maria Joaquina precisaria de R$6.579 para poder viver. E eu não tô falando aqui que ela melhorou a vida dela, melhorou a qualidade de vida, não. Só que com aqueles 5 mil que ela comprava em 2018, agora em 2023, ela vai precisar de 6.500 para viver do mesmo jeito, tá? É só o efeito da inflação. Já na linha vermelha, gente, a gente tem a renda proveniente dos FIIs. Então, toda vez que a linha vermelha ficar acima da linha azul, é porque deu para pagar as contas e ainda até sobrou um dinheirinho. Olha lá, ó. Você vê que deu para pagar, ela recebeu 6.000, 6.100, 5.600. Você vê que foi variando, né? Teve um mês aqui, ó, que ela recebeu 7.480 reais, aqui, ó, em junho de 2019, porque muitos FIIs devem ter distribuído aí alguns dividendos altos, tá? E aí ela tava aí, ó, de boa, até que veio a pandemia. E na pandemia, gente, o preço das coisas começou a ficar mais caro. Então, ó, ela chegou a gastar 5.300, 5.400 por mês, porque as coisas foram subindo de preço, tá? Porém, ela tava recebendo, ó, 4.300, 4.100. Então, você vê que teve uma época aí da vida da Maria Joaquina que ela passou um perrengue, né? Porque ela estava recebendo dos aluguéis menos do que o que ela precisaria de fato. Só que, gente, tem um outro efeito aqui, né? Você percebeu que teve mês que ela recebeu mais do que o que ela precisava? Então, o que ela foi fazendo? Ela foi esperta. Ela foi guardando esse dinheiro em caixinhas, caixinha do Nubank, do Banco Inter. Ela foi deixando esse dinheiro numa reserva. Então, eu fiz isso aqui, esse cálculo, ó, da sobra. Então, ó, se a renda dela foi 6.300 e ela precisava de 5.000, sobrou 1.300.
vamos botar no cofrinho esses 1.300. Então você consegue ver que até estourar a pandemia, ó, o cofrinho dela foi subindo. Ela chegou a ficar aqui, ó, com 16 mil reais, ó, 18 mil reais aqui, ó, em janeiro de 2021. O cofrinho dela chegou a ter quase aí 18, 19 mil reais que ela foi juntando do que era excedente. E esse dinheiro ele vai rendendo para ela também, né? Lá na caixinha do Nubank, por exemplo. Então, quando veio aqui a pandemia e ela começou a receber menos, ó, 4.800, 4.600, 4.200, você vê que ela ficou aqui nesse período de mais de um ano, né, recebendo esses dividendos aí mais comprometidos, entre aspas, ela foi tirando lá da caixinha dela. Então, você vê que a caixinha dela começou a diminuir, ó, 17, 16, 14, 11, e aí foi diminuindo, ó. Teve um mês aqui que foi no mês de janeiro de 2021, que ela recebeu R$ 8.500 de dividendos. E aí ela teria aí colocado mais uma boa grana na caixinha, né? Então subiu para 14 mil. Mas depois, ó, caindo para 11 e tudo mais. Só que, gente, eu fiz o gráfico aqui, ó, da caixinha, do cofrinho da Maria Joaquina ao longo do tempo. Você vê que ele começa ali no zero, ele chega a R$ 1.300 e ele vai subindo. Durante a pandemia ele começa a cair e depois ele sobe, 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 ó. A Maria Joaquina estaria hoje, aqui em 2023, uma reserva de emergência de R$ 63 mil, ou seja, ela não passou perrengue. Porque mesmo num cenário de crise, que os dividendos dos FIIs dela caiu, né, como a gente viu aqui, ó, caiu, você vê na linha vermelha claramente que caiu aqui, ela teria lá da caixinha da reserva dela, porque ela foi juntando esse dinheiro que sobrava nos meses que ela ganhava mais. Você viu que genial, gente, que da hora que é, que dá pra você viver com FIIs no futuro. Só que agora, olha, o que eu queria te mostrar aqui também é o seguinte, se a Maria, vamos supor que a Maria Joaquina precisasse de 6 mil reais lá no início pra viver, né? Você já vai ver que a conta vai ficar mais cabulosa. Por quê? Porque aí o cofrinho dela vai ficar mais negativo, ela vai precisar usar, ela queima mais dinheiro todo mês, né? Ela investiu o mesmo R$ 1 milhão lá, ou seja, a renda dela era os 6.300 no início, porém ela estava cravada ali, estava ganhando no começo exatamente o que ela precisava, de fato, né? Ó, ganhando 6.300 e gastando 6 mil. Olha o que aconteceu agora, vamos ver os gráficos aqui, ó. Você vê que a linha azul, que é o quanto que ela precisa, tá bem juntinha da linha vermelha no início, então não tem aquela folga, e você vê que na pandemia ficou bem negativo. E aí, se a gente olha para a caixinha da Maria Joaquina, ó, ela ia ficar numa caixinha negativa, nervosa aqui, ó, gente. Na pandemia, ela ia precisar aí de 28 mil reais de reserva a mais, tá? Sem contar aqui o que ela já tinha investido pra conseguir viver aí. Justamente por isso, porque ela gastava mais, ela investiu ali cravadinho, né, no que ela precisava gastar, e aí quando veio a crise, ó, derrubou ela. Você vê a importância de você sempre deixar uma gordurinha a mais pra você ir juntando quando você for viver de renda no futuro. Olha que aula da hora que você viu aqui agora. Aproveitando que a gente está falando de aposentadoria, eu vou deixar um vídeo aqui para você agora com uma calculadora de aposentadoria. Quanto tempo você vai levar investindo aí, quanto que você precisa investir para juntar aí o seu primeiro R$ 1 milhão, viver de renda como a Maria Joaquina. Vai lá e assiste esse vídeo que tá demais, te espero lá.